A paz do Messias chamado Cristo Jesus para todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs. Eu tenho uma mensagem da parte de Deus e o seu único Filho amado, que se encontra no livro de Lucas capítulo 2, versículo 41 e 42. O menino Jesus no templo. Todos os anos, seus pais viajavam até Jerusalém para celebrar a festa da Páscoa. Assim sendo, no ano em que ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa de acordo com a tradição. Então, todos nós sabemos que a festa da Páscoa é celebrada no mês de Abib, entre o dia 14 ao dia 15. Então, meus irmãos, eu tenho essa mensagem para todos vocês. E vou explicar essa mensagem para vocês, assim como se Deus permite que eu explane essa palavra para vocês entenderem e compreenderem. Que se encontra no livro de Lucas. Vou começar do capítulo 2 em diante, que diz assim: a mensagem do Evangelho de Cristo Jesus. Como eu estou aqui meditando desde de cedo, que eu estou meditando na palavra do Senhor Jesus. Eu não posso negar esse nome, eu sei que Ele é o Messias. Eu tenho que compreender que Ele é o Messias. Também não posso negar o nome de Jesus Cristo. E como eu acabei de ler para vocês, de falar para vocês, no livro de Lucas, capítulo 2, versículo 41 e 42. Todos os anos, Maria e José, eles iam para Jerusalém celebrar a festa da Páscoa, que era a tradição dos judeus. E nesse ano que ela foi, que Maria foi mais José, seu pai e sua mãe, o menino Jesus tinha 12 anos de idade. Naquele ano da Páscoa, ele tinha completado 12 anos de idade. Ele já tinha 12 anos de idade. Tinha completado 12 anos de idade naquele ano da Páscoa. E naquele mês de Abib, que é o mês de abril, entre o dia 14 e o dia 15, que é celebrada a festa da Páscoa. E Jesus, Cristo Jesus, ele foi também celebrar também a festa da Páscoa. E celebrou também. A mãe dele, Maria, José também, o pai, celebraram a festa. E o interessante é que no livro de
Êxodo, o que eu vou mostrar para vocês entenderem, logo, para que vocês venham compreender. Crer e aceitar. Êxodo capítulo vamos ver aqui se é o capítulo 12. Êxodo capítulo 12. A Páscoa o Senhor Deus falou com Moisés e Arão no Egito. Ele disse, no versículo 2, este mês será para vocês, Arão, Moisés e toda a congregação. Esse mês é para vocês. O primeiro mês do ano, que é o mês de Abib, o mês de abril. Versículo 3. Diga a todo o povo israelita o seguinte: no dia 10 deste mês, cada pai de família escolha um carneirinho ou um cabrito para a sua família. Isto é um animal para cada casa. No dia 10, escolher o animal. O cordeirinho, escolher, cuidar dele, prepará-lo. E depois celebrar a Páscoa com ele. Celebrar a Páscoa. No versículo 4. Se a família for pequena demais para comer o animal inteiro, então o dono da casa e o seu vizinho mais próximo o comerão juntos, repartindo o de acordo com o número de pessoas e a quantidade que cada um puder comer. O animal deverá ser um carneirinho ou um cabrito sem defeito, de 1 ano. Eu quero que vocês compreendam. Vocês o guardarão até o dia 14. Deste mês, vocês o guardarão até o dia 14 deste mês. E na tarde deste dia, todo o povo israelita matará os animais. Pegarão um pouco do sangue e o passarão nos batentes dos lados e de cima das portas da casa, onde os animais vão ser comidos. Nessa noite, a carne deverá ser assada na brasa e comida com pães sem fermento e com erva amarga.
Não podemos esquecer que os pães têm que ser sem fermentos. Então, se o cordeiro tem que ser escolhido de um ano, ele tem que ser de um ano, e tem que ser escolhido entre os cabritos e os cordeiros, de um ano não pode ser nem de menos de não pode ser menos do que um ano nem mais do que um ano. O cordeiro tem que ser de um ano, desse mês de Abib. Mas o que eu quero dizer para vocês, como eu vou falar para vocês, relatar para vocês, é que a festa da Páscoa, ela é celebrada a saída do povo do Egito, a libertação. E a ceia do Senhor, como ele comemorou a Páscoa, no mesmo dia em que ele pegou o pão e disse para os seus discípulos: tomai e comei, porque é o meu corpo que é repartido por vós. Depois pegou o cálice e deu aos seus discípulos, aí disse: tomai e bebei, porque é o meu sangue que é derramado por vós. É o sinal da nova aliança. Então já não é mais a Páscoa do Antigo Testamento, é a nova aliança. E o que eu quero dizer mais uma vez para vocês é que o Senhor Jesus Cristo, que Cristo Jesus, ele comemorou a Páscoa do Antigo Testamento, mas a ceia ele não comemorou. Quem comemorou a ceia foi os discípulos, que ele não poderia comemorar, porque naquela noite ele foi traído, foi pego, preso, foi caluniado, rejeitado, maltratado, desprezado, apanhou e morreu naquela cruz do Calvário. E o que eu quero dizer para vocês é que a Páscoa, ela é comemorada, o aniversário de Jesus, o nascimento dele, o nascimento de Jesus. Porque porque foi no dia, eu não vou dizer se, eu vou dizer foi no dia em que ele completou 12 anos de idade e ia todos os anos comemorar a Páscoa, mas Maria e José, seus pais, o mês de Abib é o mês do aniversário dele. É o mês do aniversário dele. É o ano que ele nasceu, que é comemorada a Páscoa. E que é o aniversário que ele também morreu na cruz do Calvário. Foi no dia da Páscoa, foi no mês de Abib, foi no dia da Páscoa que ele foi morto na cruz do Calvário, para nos salvar, para nos libertar. Agora, meus irmãos e minhas irmãs, eu vou trazer a mensagem agora para vocês. Eu só queria trazer essa mensagem para vocês entenderem e compreenderem que Jesus, ele é o Messias, o Salvador. Como mais uma vez eu vou decretar para vocês. Mas não se esqueçam que a Páscoa, ela é o ano e o mês em que Jesus nasceu.
e o ano e o mês em que ele também morreu. É o mês de Abib, mês de abril. E que vocês não podem, não vou dizer vocês, eu vou dizer que eu não posso, porque se vocês quiserem fazer, façam do jeito que vocês quiserem. Eu não posso comemorar a Páscoa, a ceia do Senhor, fora de época, porque é heresias, é herético, não é aceito por Deus, não é aceito. Porque se é um mandamento, então eu tenho que cumpri-lo. Eu tenho que aceitar, tenho que obedecer, se é um mandamento. Que todos os discípulos, os apóstolos, comemoravam no mês de Abib, no mês de abril. Comemorava a Páscoa certa e a ceia certa no dia certo. Mas tem muitos que querem fazer como eles querem, então faça. Eu não aprovo, também não assino, mas querem fazer, faça. Bom, vou trazer essa mensagem agora para vocês entenderem e compreenderem. É o mesmo livro de Lucas, capítulo 2, provando para vocês mais uma vez que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. O nascimento de Jesus, vocês vão encontrar também no livro de Mateus, capítulo 1, versículo 18 e 25. Mas eu não vou ler não, o livro de Mateus não. Só vou ler o livro de Lucas, para mostrar para vocês que ele é o Messias. Jesus Cristo é o Messias, o Filho de Deus. Bom, Cristo quer dizer Messias, e Messias quer dizer Cristo, dá no mesmo. Então, se Cristo quer dizer Messias, e Messias quer dizer Cristo, então ele é o Filho de Deus, o Messias. Naquele tempo, o imperador Augusto mandou uma ordem para todos os povos do império. Todas as pessoas deviam se registrar, a fim de ser feita uma contagem da população. Versículo 2. Quando foi feito esse primeiro recenseamento, Cirênio era governador da Síria. Versículo 3. Então todos foram se registrar, cada um na sua própria cidade. Por isso José foi de Nazaré, na Galiléia, para a região da Judéia, a uma cidade chamada Belém, onde tinha nascido o rei Davi. José foi registrar-se lá porque era descendente de Davi. Versículo 5. Levou consigo Maria, sua esposa, com quem tinha casamento contratado. Ela estava grávida. Versículo 6. E aconteceu que, enquanto se achavam em Belém, chegou o tempo de a criança nascer. Maria, lá em Belém, ela sentiu dores, estava com a criança no ventre, menino Jesus, a ponto de nascer, ela sentindo dores. Mas ela estava com José, e José estava com ela. José estava do lado dela, tomando de conta dela. Versículo 7. Então Maria deu à luz o seu primeiro filho. Enrolou o menino em panos e o deitou numa manjedoura, pois não havia lugar para eles na pensão.
Quero dizer para vocês que o dono do mundo, o dono do universo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Messias, o esperado, o ungido, nasceu em Belém, mas não tinha um lugar para ele ficar aconchegado, para ficar protegido. Não tinha lugar para ele. Já foi começando a ser rejeitado desde criança, desde bebê. Não tinha lugar para ele. Para outras pessoas tinha, mas para ele não. Para você ver o desprezo, a rejeição pelaquela criança chamada de Jesus, pelo Salvador, pelo meu Salvador e pelo teu Salvador. No versículo 8, os pastores e os anjos. Naquela região havia pastores que estavam pastando à noite no campo, tomando conta dos rebanhos de ovelhas. Vou ler de novo para que vocês venham entender. Os pastores e os anjos, versículo 8. Naquela região havia pastores que estavam passando a noite nos campos, tomando conta dos rebanhos de ovelhas. Versículo 9. Mas antes de eu ler o versículo 9, vou dizer para vocês. Os pastores estavam nos campos, tomando de conta das ovelhas, dos rebanhos. Será que vocês já abriram o entendimento para entender que aqueles pastores estavam no relento, mas estavam tomando de conta das suas ovelhas, dos seus rebanhos? Não tinha deixado eles só. Não tinha deixado os rebanhos só de ovelha. Mas hoje, nessa época, trazendo para o lado humano, os pastores, muitos abandonam seus rebanhos, o rebanho, desprezam, maltratam, enquanto esses pastores aqui estavam tomando de conta dos rebanhos de ovelha no campo à noite. Estavam lá no frio, no relento, mas estavam pastoreando, tomando de conta delas. Versículo 9. Então um anjo do Senhor apareceu e a luz gloriosa do Senhor brilhou por cima dos pastores. Eles ficaram com muito medo. Versículo 10. Mas o anjo disse: não tenham medo, eu estou aqui, ou eu vim aqui, dá o mesmo sentido da palavra, a fim de trazer uma boa notícia para vocês. Dá o mesmo sentido da palavra de dizer: eu vim aqui para trazer uma boa notícia para vocês. E ela será motivo de grande alegria, também para todo o povo. Quer dizer que a mensagem não era só para os pastores naquela região ali, não. Era para todos os moradores ali. Era para todos. Quer dizer que aqueles pastores ali, eles tinham que levar a mensagem. Eles iam ter que pregar a mensagem do que eles tinham visto, do que tinha acontecido. Eles tinham que levar a mensagem. E você foi chamado para pregar, para evangelizar, para louvar, para levar a mensagem de Deus, e às vezes você se recua.
Às vezes você diz, eu estou cansada, hoje não dá, hoje eu não posso. Mas Jesus chamou você para levar a mensagem dele. As boas novas. Versículo 11. O anjo fala: hoje mesmo na cidade de Davi nasceu o Salvador de vocês, o Messias, o Senhor. Nasceu o Messias, o Salvador, o Senhor de todos vocês. O esperado, o envinhado, o ungido, o escolhido de todos vocês. Ele já nasceu, já está no meio de vocês, o Messias, o Salvador de vocês. Versículo 12. Esta será a prova. Vocês encontrarão uma criancinha enrolada em panos e deitada numa manjedoura. No mesmo instante, apareceu junto com o anjo uma multidão de outros anjos, como se fosse um exército celestial. Eles cantavam hinos de louvor a Deus, dizendo, no versículo 14, glória a Deus nas maiores alturas do céu, e paz na terra para as pessoas a quem Ele quer bem. Se você crê, se você aceita e se você crê que Jesus é o Messias, Deus, Ele só quer o teu bem. Deus, Ele só quer o seu melhor. Porque você crê no Filho dele, que Ele é o Messias, o Salvador. Essa é a mensagem dos anjos para os pastores. Essa é a mensagem dos anjos para os pastores. E essa mesma mensagem, os pastores têm que levar para os moradores de Belém, aonde Maria estava e José também estava. Eles tinham que sair anunciando a mensagem que o Messias já tinha nascido. E que eles mesmos já tinham visto o menino Jesus. Que Jesus, ele foi chamado de Jesus. O Messias foi chamado de Jesus. Versículo 14, de novo. Glória, os anjos falaram, glória a Deus nas maiores alturas dos céus, e paz na terra para as pessoas a quem Ele quer bem. Não é para todos não. A paz não é para todos não. O bem de Deus não é para todos não. A paz e o bem de Deus é para as pessoas que Ele quer bem, para as pessoas que crê e que aceita que Jesus é o Messias, o Filho dele. Vocês têm que compreender e aceitar essas verdades. Agora no versículo 15. Quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros, vamos até Belém para ver o que aconteceu. Vamos ver aquilo que o Senhor nos contou. Ainda duvidaram, mas eles quiseram ver com seus próprios olhos. Foram lá. Versículo 16. Eles foram depressa e encontraram Maria e José. Eles foram depressa e encontraram Maria e José e viram o menino deitado na manjedoura. Eles viram o Messias deitado na manjedoura. Que o anjo tinha dito para eles que era o Messias, o Salvador de todo aquele que crê. Então eles viram o Messias, então eles saíram pregando o Messias nasceu, o Messias já está no meio de nós.
O Messias já está no meio de nós, já está aqui, ele já veio, Deus já enviou ele já nasceu, o Messias. O versículo 17. Então contaram o que os anjos tinham dito a respeito dele. Entenderam agora que eles saíram contando? Os pastores saíram falando, o Messias nasceu. Versículo 18. Todos os que ouviram o que os pastores disseram ficaram muito admirados. Aleluia, glória, aleluia, glória. Glória a Deus no céu e nas maiores alturas, porque o Messias e o filho dele já está no meio de nós. Ele já veio. Ficaram alegres e felizes. Em Belém. Todos os moradores ali de Belém ficaram alegres, felizes, porque o Messias já tinha nascido, já estava lá. Versículo 19. Maria guardava essas coisas no seu coração e pensava muito nelas. Então, versículo 20. Então, os pastores voltaram para os campos, cantando hinos de louvor a Deus, pelo que tinha ouvido e visto. E tudo tinha acontecido como o anjo havia falado. Eles acreditaram. E você? Está acreditando que o Messias é Jesus? Você está acreditando que naquela época lá, os pastores acreditaram, o povo acreditaram, o povo aceitaram, o povo creram que ele é o Messias. E você? O nome do menino, versículo 21. Uma semana depois, quando chegou o dia de circuncidar o menino, puseram nele o nome de Jesus, pois o anjo tinha dado esse nome ao menino antes de ele nascer. Por que o anjo deu esse nome ao menino antes de ele nascer? Porque o rei Herodes já procurava o Messias, o menino Messias, já procurava para matar o menino. Por isso que o nome do Messias foi mudado para Jesus, para que o povo, que os que procuravam matarem ele, não o encontrassem. Porque não era lícito que Jesus morresse antes do tempo. Porque se tivessem pego ele, se o rei Herodes tivesse pego ele, tivesse matado ele, a palavra de Deus não se cumpria na minha vida e na tua vida, não tinha se cumprido. Eu não estaria aqui pregando a mensagem. Você não tinha aceitado Jesus como seu único salvador pessoal da sua vida. Por isso que ele estava no meio do povo, mas já não estava como Messias, estava como Jesus, porque o povo estava, o rei Herodes e outros estavam procurando o Messias para matar. Jesus é apresentado no templo. Versículo 22. Chegou o dia de Maria e José cumprirem a cerimônia da purificação, conforme manda a lei de Moisés. Então eles levaram a criança para Jerusalém, a fim de apresentá-la ao Senhor. Versículo 23. Pois está escrito na lei do Senhor, todo o primeiro filho será separado e dedicado ao Senhor. Verso 24. Eles foram lá também para oferecer
em sacrifício 2 rolinhas ou 2 pombinhos, como a lei do Senhor manda. Versículo 25. Em Jerusalém morava um homem chamado Simeão. Ele era bom e piedoso e esperava a salvação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele. Verso 26. E o próprio Espírito lhe tinha prometido que antes de morrer, ele iria ver o Messias. Aleluia. Enviado pelo Senhor. Glória a Jesus. Versículo 27. Glória a Deus. Guiado pelo Espírito, Simeão foi... Versículo 27. Guiado pelo Espírito, Simeão foi ao templo quando os pais levaram o menino Jesus ao templo para fazer o que a lei manda. Verso 28. Simeão pegou o menino no colo e louvou a Deus. Ele disse, verso 28, agora, Senhor, cumpriste a promessa que fizeste e já podes deixar este teu servo partir em paz. Verso 30. Pois eu já vi com os meus próprios olhos a tua salvação. Versículo 31. Que preparaste na presença de todos os povos. Versículo 32. Uma luz para mostrar o teu caminho a todos os que não são judeus e para dar a glória ao teu povo de Israel. Aleluia. Glória a Jesus. Jesus, ele veio para nos salvar. Deus enviou o seu Filho para nos salvar dos nossos pecados, dos nossos erros, da tribulação do mundo. E agora todos vocês fiquem na paz do Messias chamado de Cristo Jesus. E que o grande amor de Deus e a graça do Espírito Santo de Deus esteja comigo e com todos vocês que estão assistindo esse vídeo. Amém.